Boa noite. Com a notícia em entrevista hoje, o economista Renan Filho. Ele é o ministro dos Transportes do governo Lula. Foi governador de Alagoas por 2 mandatos. Em 2022, se elegeu senador pelo estado. Ministro, boa noite para o senhor. Boa noite, Kennedy. Um prazer estar aqui com você. É uma honra entrevistar o senhor. Ministro, o governo Lula 3 está chegando à metade do mandato. Quando o presidente Lula assumiu, ele disse que havia muitas obras paradas e que era necessário reorganizar todo o plano de investimentos em infraestrutura no Brasil. Aí se lançou um novo PAC, o novo Plano de Aceleração do Crescimento. Qual foi o quadro que o senhor pegou na sua área e que prioridades o senhor deu nesses quase 2 anos aí de mandato? Olha, Kennedy, realmente o Brasil teve muitas obras paradas durante muito tempo. Eu divido em 2 tipos de obras paradas. Por um lado, obras paradas por excesso de burocracia. Convênios com o Estado, municípios, para a construção de unidades de saúde, obras da educação, que tem um excesso de burocracia e viveu um período com escassez de recursos, com um Estado policialesco e com muita dificuldade dessas obras chegarem ao final. Entraves mesmo. Entraves de maneira geral. No Ministério dos Transportes, os problemas são outros. Lá, nós não temos convênios com municípios nem com o Estado. Nós tocamos diretamente as grandes obras da infraestrutura nacional, sobretudo a infraestrutura rodoviária e ferroviária. Mas lá, o que faltava? Faltavam recursos. Desde a implantação do teto de gastos, o Brasil passou a ser um dos países que menos investem os seus próprios recursos. Só para um efeito comparativo, o Uruguai, em 2022, investiu US$1 bilhão num país de 3 milhões e 500 mil habitantes e com a área muito menor do que a brasileira. Enquanto o Brasil investiu US$1 bilhão e 600 milhões de dólares. Ou seja, isso é insignificante para um país com a população superior a 200 milhões de habitantes e com uma área quase continental como o país tem. Baixo investimento significou obras andando lentamente, falta de entregas e muitas delas paralisadas. O presidente Lula veio para mudar isso. E o que ele fez? Logo no início do governo, antes até de tomar posse, aprovou a PEC da transição, que ampliou os investimentos públicos, né? No caso do Ministério dos Transportes, nós vamos, no governo do presidente Lula, investir 4 vezes mais recursos públicos do que o governo Bolsonaro. E, além disso, ele nos estimulou a ampliar a atração do investimento privado, que para a infraestrutura é fundamental esse somatório de esforços. Mais recursos públicos e mais recursos privados significa um país com melhor infraestrutura, mais competitivo para exportar o que produz e para vender internamente também mais barato o que produz para as pessoas e um país mais preparado para crescer. É isso que tem acontecido. Já no primeiro ano, nós dobramos o investimento, de 7,5, pulamos para 15 bilhões o investimento público e esse ano vamos investir mais de 18 bilhões com investimento em crescimento. E do ponto de vista privado, também ampliamos muito a captação do investimento privado, inclusive batemos recordes em 23 de investimentos privados na infraestrutura brasileira e bateremos novamente agora no ano de 24. Pois é, eu ia perguntar para o senhor justamente a ordem de grandeza. O senhor deu aí dos investimentos públicos. Do privado, o senhor tem um número mais ou menos? Tenho. Pela primeira vez, os investimentos privados vão ultrapassar os investimentos públicos no Brasil e isso é muito relevante, porque quanto mais a gente atrai o investimento privado, mais agilidade a gente dá à melhoria da infraestrutura e menos esforço fiscal o país precisa fazer, sobretudo num ambiente de restrição fiscal que a gente vive. Então, assim, para comparação, do ponto de vista privado, o governo Bolsonaro, ele fez apenas 6 leilões rodoviários em 4 anos. 1,5 leilão em média por ano. Nós desejamos realizar 35 leilões. Isso é uma virada de chave. Nós aí fizemos um trabalho muito próximo do BNDES, do Tribunal de Contas da União, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é quem, junto com o Ministério dos Transportes, elabora esses projetos. E, além disso, Kennedy, além dos 35 leilões novos, nós estamos otimizando 15 contratos do passado que estavam com baixa performance, com obras paradas. Contratos importantíssimos, como, por exemplo, a subida da Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro,
como, por exemplo, as obras da BR-163 no Brasil Central, que levam a produção para os portos do Arco Norte, como, por exemplo, a BR-101 no Espírito Santo, né? A BR-101 no Rio de Janeiro também, obras fundamentais que estavam com contratos desequilibrados por erros, por dificuldades vividas no passado, que vão voltar a performar agora por meio de uma otimização que está sendo realizada pelo Ministério dos Transportes com o acompanhamento muito próximo do Tribunal de Contas da União. Isso vai garantir, e aí concluo do ponto de vista privado dos investimentos, se nós tivermos êxito nas nossas metas, 35 novos leilões, mais 15 contratos otimizados, 50 contratos novos performando contra 6 contratos apenas que foram feitos no governo Bolsonaro. Então, com isso, nós vamos ter mais investimento público, mais investimento privado e vai avançar mais rapidamente a infraestrutura nacional, ajudando o Brasil a crescer. Por essas e por outras, que a gente pode falar ao longo da entrevista, que a gente tem visto o Brasil gerar emprego, sim, crescer o PIB acima das expectativas do mercado, fazer isso batendo recorde de superávit na balança comercial, fazer isso colocando o juro para baixo, com inflação controlada e com o país muito mais equilibrado institucionalmente, democraticamente, e todo mundo com a sensação de que esses 4 anos de governo do presidente Lula serão anos de crescimento, mesmo em meio a essa grande divisão, polarização, sim, que a gente observa no mundo inteiro. Eu acho que são avanços muito consideráveis e que vão ajudar muito o país e que simbolizarão, já, muito em breve, esse terceiro mandato do presidente Lula. O ministro, o senhor falou aí que o senhor trabalhou em conjunto com o TCU, com a NTT, né? Porque uma crítica recorrente dos analistas privados, ela é histórica no Brasil, que é para ter mais investimento em infraestrutura, você demanda um ambiente de maior segurança jurídica, né? Marco regulatório, previsibilidade regulatória. E, de uma maneira geral, há uma crítica às agências reguladoras como um todo. Pergunto para o senhor, na sua área, é preciso alguma reforma da agência reguladora ou o que vocês fizeram de diferente para dar essa previsibilidade e essa segurança jurídica? Nós modernizamos os contratos para frente, à luz da experiência internacional, garantindo mais previsibilidade, garantindo mais segurança jurídica e garantindo ao contrato ter ferramentas, mecanismos para que ele possa se autoequilibrar. Porque, veja bem, Kennedy, só para entrar num tipo de problema, que realmente aconteceu isso. Por isso a gente tinha tantos contratos em baixa performance e com obras paradas e que as empresas iam para um mecanismo que chamava-se relicitação. Eu chamo esse relicitação, que foi criado por meio de uma medida provisória, editada no governo Temer, mas que nunca conseguiu ser realizado, um eufemismo para a obra parada. Sim. Contrato em relicitação... Relicita. Tá onde o contrato? Não, está em relicitação. Eu digo, isso é um eufemismo para a obra parada. Certamente, se você perguntar ao cidadão que reside próximo onde aquele contrato deveria estar executando obras, e se você perguntar para ele, olha, o que está acontecendo aqui? Ele vai responder simples assim, a obra está parada. Não, ele vai falar, uma relicitação. Essa daí é a linguagem dos burocratas, né? Então, essa burocracia, ela atrapalhou muito o país e a gente procurou modernizar. Mas modernizar o para frente precisa também garantir que os contratos do para trás, que já foram realizados no passado, voltem a performar. Sim. Porque, por exemplo, essa insegurança institucional que você coloca, falta de previsibilidade, falta de segurança jurídica, tinha impedido investidores muito potentes internacionais de fazer investimento no Brasil, porque os contratos deles estavam desequilibrados e eles não tinham ferramentas para equilibrar. Deixa eu só dar um exemplo. Quando você vai fazer uma concessão de uma rodovia, para você estimar quanto deverá ser a tarifa paga naquela praça de pedágio, uma coisa básica é estimar o número de veículos que passam ali. Claro. Isso chama-se demanda no contrato. Se você erra a demanda para cima, a tarifa deveria ser mais baixa. Por exemplo, se passam muito mais carro do que o governo estimou. Se você erra para baixo, deveria ser um pouco mais caro. O que aconteceu? Ao longo do tempo aconteceram muitos erros na estimativa de demanda, até porque o país precisou mesmo aprender, isso é uma coisa nova, né? Contagem, estimativa. Hoje a gente está muito mais moderno do que lá no início dos anos 2000.
Hoje a gente tem ferramentas como, por exemplo, o Waze, que sabe quantos carros passam em cada rodovia, passa por hora, sabe quanto passa por minuto, sabe quanto é moto, quanto é carro, quanto é caminhão. Então, tem novas tecnologias que facilitam isso. Você refina a política pública, né? Refina a política pública. Mas o erro do passado, ele desequilibrou o contrato que está com a obra parada. O que a gente fez? A gente agora estabeleceu um novo parâmetro. Por exemplo, a gente estima a demanda. Se a demanda for 10% superior ao estimado, baixa o preço para o cidadão. Se for inferior, a gente corrige também o preço para que o contrato tenha equilíbrio, porque senão o privado não consegue fazer o investimento que ele pactuou. Isso é uma modernização para os novos leilões, que garante previsibilidade, segurança jurídica, retorno, financiabilidade dos projetos. E estamos propondo isso também com acompanhamento do TCU para os contratos que foram realizados no passado e que estão com baixa performance. Isso ocorrendo, a gente vai ter condição de destravar 180 bilhões de reais em investimentos nos contratos existentes. Isso é uma revolução para o país. Nós temos feito isso dialogando com a iniciativa privada, num ambiente de entendimento, com o acompanhamento do TCU. Então, esses novos parâmetros, eles serão estabelecidos. E isso vai ajudar muito a destravar a infraestrutura nacional, será um grandioso avanço. E depois que o governo federal fizer, Kennedy, isso vai virar norma também para estados e para municípios que também têm contratos desequilibrados e em meio àquele apagão das canetas que o Brasil viveu, ninguém conseguia reequilibrar os seus contratos porque parecia sempre que havia uma adversidade entre o público e o privado, os seus interesses, e eu acho que isso é equivocado, que o interesse nacional é a melhoria da infraestrutura e a gente precisa somar esforços nessa direção. Ele é muito focado nisso, né, ministro? Ele é muito focado em elevar a taxa de crescimento. Ele falou, o empresário tem que ganhar dinheiro, o trabalhador também tem que ganhar dinheiro. Exatamente. O Lula tem essa cabeça de estímulo à atividade econômica, né? Ele fala e ele faz, porque agora a gente observa exatamente isso. Por exemplo, o PIB está crescendo, a iniciativa privada está ganhando recurso, a Bolsa de Valores brasileira bate sucessivos recordes de pontos, sucessivos, ao longo dos últimos 2 anos aí já bateu muitas vezes, parece até aquele atleta do salto em altura, que bateu não sei quantas vezes o próprio recorde agora nesse ano olímpico. Então, assim, a Bolsa de Valores, ela bate recordes e o trabalhador também está ganhando mais. A gente está com a renda máxima do trabalho, demonstrando na prática que isso que o presidente Lula sente com esse jeitão dele de perceber a vida na sociedade, perceber pelo lado do empresário, mas também pelo lado do trabalhador, pelo lado do mais pobre, da dona de casa, que não é todo mundo que tem essa capacidade. Como tem sido trabalhar com o Lula? Assim, uma experiência muito grande, né? Eu sou de outra geração do presidente, né? Eu tive a oportunidade de votar com o presidente Lula outras vezes, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar diretamente com ele. E 2 coisas marcam muito o presidente. A primeira é bom senso. Ele ouve todo mundo e ele normalmente toma decisão de bom senso. Isso é muito relevante para o cidadão. Porque o pior tipo de presidente é ou aquele que não ouve ninguém... Dono da verdade. Dono da verdade e erra sozinho. Ou então aquele que ouve e que toma decisão equivocada. Ou nem toma decisão. Não toma decisão. Tem uns também não decidem. Isso. Então o presidente Lula, ele decide, ele não foge de problemas, sempre com bom senso. E ele leva em consideração essa visão que ele tem da sociedade, de equilíbrio, de um negociador da vida inteira. Ele começou negociando lá atrás, na porta da fábrica, depois na política. Então, ele é um negociador da vida inteira. Ele sempre pede, de lado a lado, um esforço. E isso encontra uma solução menos conflituosa, uma solução com mais chance de dar certo. É exatamente o que tem acontecido no Brasil agora, né? O retorno do presidente Lula à presidência da República, nesse 3º mandato, eu sinto que, para ele, assim, é um reconhecimento muito grande do povo brasileiro. Ele é muito grato ao povo brasileiro e tem se dedicado muito a tudo isso, por um lado. E, por outro lado, significa o reequilíbrio da nossa democracia, né? A demonstração que o diálogo é melhor do que o conflito, que o entendimento é melhor do que o discurso no cercadinho,
que o enfrentamento entre os poderes faz a economia balançar e gera incertezas e dúvidas no Brasil, que afastar o Brasil do discurso internacional da sustentabilidade como um país mediador de conflitos, isso certamente ajuda o nosso país. O Brasil foi reinserido internacionalmente pelo presidente Lula. Então, tudo isso, Kennedy, no curtíssimo prazo, está se materializando em benefícios econômicos e sociais para as pessoas. Obviamente, governo não é corrida de 100 metros, igual a gente viu nas Olimpíadas agora. Governo é maratona e você precisa chegar bem no final. Mas o fato é que o presidente Lula está firme e certamente acertando a economia, com esse equilíbrio na política institucional, ele vai entregar um governo em que o Brasil vai crescer mais do que o mundo, vai melhorar mais a vida das pessoas do que o mundo, num momento extremamente desafiador, diferentemente até dos outros 2 mandatos dele, em que o Brasil ele teve essa mesma postura, mas circunstancialmente houve coisas... Houve uma onda. Houve uma onda que colaboraram com os países em desenvolvimento. Agora não, agora... É contra a maré. É contra a maré, não está acontecendo isso e o Brasil está entre os países que mais crescem, está entre os países que mais geram emprego nesse ciclo difícil. Então, eu acho que é fruto dessa maturidade que o presidente tem, desse governo equilibrado que ele montou. E eu acredito que nessa agenda o fortalecimento dos investimentos em infraestrutura tem muito a colaborar. Entrevistei muitas vezes o presidente Lula, muito interessante essa visão do senhor sobre um negociador da vida inteira. É uma boa definição sobre um estilo do Lula aí. Ministro, o senhor falou que está no seu mapa de leilões aí 35 concessões, leilões, é isso? Como é que é para os próximos? São concessões em que áreas? É estrada, é ferrovia? Como é que isso está dividido? 35 concessões novas rodoviárias. A gente deseja fazer aí, divulgar o pipeline dos leilões ferroviários agora no segundo semestre. São obras bem maiores, mais complexas. Nós vamos divulgar agora o pipeline dos leilões ferroviários, mas 35 novos leilões de rodovia e a otimização de 15 contratos do passado, que podem gerar, como disse anteriormente, 50 contratos performando. Isso colocaria investimento em todas as partes do Brasil, garantindo eficiência, segurança para as pessoas, melhoria da malha rodoviária. Nós também recebemos a malha rodoviária no pior estágio desde 2016, pelo baixo investimento que o país fazia, como disse. Já começamos a melhorar, recebemos com 52% das rodovias consideradas boas, e 25% consideradas ruins ou péssimas. As boas nós elevamos de 52% para 71%. E as ruins ou péssimas reduzimos de 25% para 12%. E vamos continuar melhorando, porque o investimento que o país faz hoje permite a melhoria da infraestrutura nacional. Isso era carência de recurso para poder cuidar dessa malha federal, que muito está na mão do próprio governo ainda, né? As rodovias principais do país, à exceção do estado de São Paulo, talvez, elas são federais, algumas concedidas e outras de administração própria. As rodovias de maior volume de tráfego foram as primeiras. Tem rodovias tão tradicionais que algumas foram abertas no Império. Por exemplo, a BR-040, que liga o Rio de Janeiro, passa pela Serra de Petrópolis, onde tinha obras paradas, passa na minha região, passa por Juiz de Fora e isso, chega a Belo Horizonte. Isso. Essa rodovia foi aberta no Império. Então, ela é uma rodovia super tradicional e é de maior fluxo. Por onde as pessoas vão do Rio para Belo Horizonte? Pela BR-040. Nós já licitamos um trecho dela, de Juiz de Fora a BH. Na próxima quinzena, no dia 26 de setembro, nós vamos licitar de Belo Horizonte a Cristalina, aqui no entorno de Brasília, e esperamos publicar em breve um leilão para esse trecho de obras paradas da subida da Serra de Petrópolis, que é uma das obras mais aguardadas para o povo carioca, já que Petrópolis é uma cidade icônica, turística, onde as pessoas têm casas para passar finais de semana, muita gente do Rio de Janeiro se desloca para lá e tem um risco muito grande naquela subida da serra. Inclusive, tem um túnel com 85% de obras prontas, um túnel de 5 quilômetros, com obras paradas desde 2017. Então, você imagina, quase pronto e parado esse tempo todo. Eu conheço muito bem essa rodovia, porque eu nasci em Belo Horizonte, a minha família é ali de Belo Vale, Congonhas do Campo, a 040 passa por ali. E é uma estrada realmente perigosa, tem a questão dos acidentes. Eu queria falar um pouco disso. O aumento da conscientização do brasileiro no trânsito,
Como é que o senhor tem enfrentado no seu ministério e que medidas o senhor tem tomado para diminuir o risco de acidentes nas rodovias, ministro? O Ministério dos Transportes ele tem um componente muito interessante no trânsito, que além de tomar conta da infraestrutura pesada, ele toma conta do trânsito de maneira geral até das cidades. Né? Então, assim, a Senatran é a Secretaria Nacional de Trânsito, que toma conta do trânsito de maneira geral do Brasil. As rodovias brasileiras, elas são perigosas, muitas delas são em pistas simples, né? E a gente divide as rodovias, minério, grão, com ônibus, com carro pequeno, com moto, e isso gera muito conflito. Por isso a gente precisa fazer investimentos para duplicar as rodovias. Uma rodovia duplicada, Kennedy, ela gera menos de 10% de acidentes com resultado morte do que uma rodovia em pista simples. Na pista simples, boa parcela dos acidentes, eles geram colisões frontais. E a colisão frontal, ela inevitavelmente traz um gravíssimo risco de morte, de lesão duradoura. Agora, vale dizer, o Brasil é o terceiro país no mundo onde as pessoas mais morrem no trânsito. Isso é uma das marcas que mais nos envergonham, né? Mas aonde as pessoas morrem? A maioria não morre em rodovia. A maioria morre dentro das próprias cidades, no trânsito do dia a dia, sobretudo no conflito de motocicletas com veículos pesados, né? O Brasil também tem um grande conflito. Esses dias o Senatran divulgou um resultado aí que nos choca a todos. Por exemplo, 54% das pessoas que compram uma moto, quando você faz um cruzamento, dono de moto, possui ou não carteira de motorista? 54% das pessoas que é dona de moto não tem carteira de motorista para moto. Qualificação para operar com o equipamento. O que significa dizer que as pessoas, muita gente tem a moto, mas não tem a carteira. Talvez pode ter uma dona de casa que comprou a moto para ser pilotada pelo seu filho, mas isso não é o normal. O mais normal é que o sujeito que adquire a moto, ele próprio deseje dirigi-la. Mas por que isso ocorre? Porque o Brasil também, ao longo dos últimos anos, encareceu muito o custo da carteira de motorista, o que desestimula o cidadão brasileiro, especialmente o mais pobre, a gastar 3, 4 mil reais para ter uma carteira de condutor tipo A e tipo B. Isso exclui as pessoas, faz com que o cidadão pilote sem carteira, isso aumenta o risco nas cidades e também dificulta a vida do cidadão de maneira geral. Se você barateia isso, e eu defendo isso dentro do governo, vamos fazer uma ampla discussão, mas eu defendo que a gente faça um esforço máximo no sentido de baratear a carteira, para garantir ao jovem ter a sua carteira, acessar o mercado de trabalho e algumas profissões que ele fica vedado até completar 26, 27, 28 anos, porque ele não conseguiu tirar a carteira aos 20, né? E isso diminui a oferta em muitas profissões que o Brasil é carente, porque as pessoas não estão habilitadas para tanto. Então, acho que esse é um caminho importante para a gente reduzir acidente, garantir mais segurança no trânsito, formalizar os condutores e fazer uma inclusão social. Além disso, olhando o recorte de gênero, o Brasil já é super desigual. A gente tem 60 milhões de brasileiros que poderiam ter carteira de motorista, estão em idade de dirigir entre 18 e 70 anos e não possuem. 60 milhões. E a maior parte desses brasileiros que não possuem a carteira são mulheres, que estão excluídas da condução de veículos, um pouco pelo machismo, um pouco também porque a família opta, no caso de conseguir pagar só uma carteira, fazer a carteira do homem. Se for um filho e uma filha, faz do filho. Então, isso é uma coisa que precisa ser corrigida, isso valoriza as mulheres, dá protagonismo feminino e reduz esse custo que obriga boa parcela dos brasileiros a pilotarem, especialmente nas pequenas cidades brasileiras, sem carteira de motorista, trazendo muito risco para ele próprio e para a sociedade. Ministro, já falou, passando a questão da tarifa, quando há uma concessão de estrada, a questão do preço do pedágio ela é muito importante para o valor do frete, é uma questão que atinge uma categoria importante, a dos caminhoneiros, também as pessoas que usam as estradas, que fazem as viagens. Como é que o senhor está tratando a questão do preço do pedágio no Brasil? O senhor acha que, de maneira geral, no que está sob a responsabilidade do senhor, os preços têm sido justos? Como é que o senhor avalia isso? Acho que o preço é sempre uma variável muito relevante para o cidadão de maneira geral. O setor produtivo, Kennedy, ele não reclama da tarifa. Por que não reclama? Porque quando fura-se um pneu, quanto custa um pneu novo? Custa 5, 6 mil reais um pneu de caminhão. Um caminhão tem dezenas de pneu, não é igual um carro, que só tem 4. O caminhão tem dezenas. Se o sujeito passa num buraco profundo e fura 3 pneus, aquilo custa 15 mil reais, é mais do que um mês de pedágio. Sim. Então, o setor produtivo não reclama disso. O cidadão, de maneira geral,
ele deseja os pedágios mais baratos para que ele possa rodar numa rodovia segura. No Brasil, agora, no governo do presidente Lula, nós tiramos motocicletas. Motocicletas não pagam mais pedágio. Por quê? Porque elas causam dano muito pequeno e são possuídas exatamente pelas pessoas mais carentes no Brasil. Os veículos, a gente tem, na média, uma tarifa a metade dos projetos que são licitados pelos governos estaduais. Enquanto, por exemplo, a BR-040 foi licitada agora ali no trecho Juiz de Fora, Belo Horizonte, a tarifa ficou em torno de R$10 por 100 quilômetros. Em São Paulo, as tarifas por 100 quilômetros custam em torno de R$19. Então, é uma diferença muito grande. Maior. Quando o governo federal licita, ele licita mais barato. Por quê? Porque o governo federal ele é mais seguro do que os estados e os estados também são mais seguros do que os municípios, tem mais confiança institucional. Então, a gente consegue fazer leilões mais baratos. Eu defendo sempre que o leilão ele precisa, além de ter o menor preço possível, nós licitamos por menor tarifa, e não solicitamos outorga. Porque o governo Bolsonaro, ele licitava dizendo o seguinte, quem paga a maior outorga para tomar conta dessa rodovia? Então, teve empresa que pagou bilhões de reais para ganhar aquela rodovia específica. Entretanto, aquele preço de outorga, ele vira tarifa. Claro. Né? A gente não quer arrecadar concedendo estrada. A gente quer ter a menor tarifa possível que permita um contrato equilibrado, sustentável e dê lucro para a empresa. Dê lucro e garanta os investimentos, Sim. como exatamente você coloca. Eu conversava até contigo, fazendo uma comparação internacional, Sim. É sempre importante a gente fazer essa comparação. A gente oferece ao investimento local taxas internas de retorno para o investidor privado menores do que os Estados Unidos para a infraestrutura em rodovia. Então, isso é uma coisa incongruente. É como se, mais ou menos, o real fosse mais forte internacionalmente do que o dólar. Não tem sentido isso. O sujeito botar um investimento no Brasil em real, que não tem a mesma segurança que o investimento em dólar, e depois remeter o lucro dele em dólar, tendo menos lucro do que ele tem no seu próprio país. Com uma taxa de juros menor. Com uma taxa de juros muito menor. Então, fazer essa leitura é muito relevante, Sim. Muito importante, mas a gente também tem que, por outro lado, compreender que nós temos um país desigual, em que as pessoas têm que pagar o menor preço possível numa tarifa de pedágio para levar os investimentos que o país precisa. Agora, de maneira geral, sabe, Kennedy, eu posso lhe dizer com tranquilidade, o povo brasileiro prefere dirigir com segurança numa estrada boa, sem buraco, sinalizada, do que arriscar a sua própria vida. Então, eu acho que esse passo nós já estamos dando com uma segurança razoável e o importante é somar esforços, mais recursos públicos e maior capacidade de atrair o investimento privado para aproximar a nossa infraestrutura da potência econômica que é o Brasil. No fundo, os gargalos são esses, atrair mais investimento para melhorar a nossa infraestrutura. É isso, esse é o gargalo. Por quê? Porque chegou-se à conclusão, a duras penas, e depois de um diálogo muito amplo, que o Brasil não tem capacidade sozinho de fazer o investimento que a infraestrutura precisa. Estou falando o erário, Sim. Com recursos públicos. Eu acho que essa ficha já caiu. Todo mundo percebe isso. Então, o Brasil investe muito em energia, mas investe muito com investimento privado. O Brasil investe muito em rodovia, mas investe muito com investimento privado, somando aí nessa área com investimentos públicos. Não dá para resolver todos os problemas num ambiente de restrição fiscal sem o investimento privado. E como nós temos uma economia muito potente e uma economia exportadora, a gente não pode exportar custo do Brasil. Porque, veja bem, não tem sentido o cidadão estar numa propriedade rural, no Mato Grosso, produzindo soja ou milho, e precisar acessar um porto e ficar mais caro da porta da fazenda dele ao porto do que o custo de produção que ele teve ao longo de meses a fio ali para garantir aquele produto. Então, para isso, a gente precisa de um volume de investimento. Né? O Brasil investe muito pouco vis-à-vis ao seu próprio PIB, menos do que nós investimos no passado e muito menos do que o mundo investe no presente e muito menos ainda se a gente olhar os desafios da nossa infraestrutura. Agora, o fato Kennedy, olhando pela metade do copo cheia, é que esse país ele tem uma capacidade de se reinventar gigantesca. Sim. Porque você veja, se você observar os 3 segmentos mais relevantes da nossa balança comercial, que são minérios, óleo e grãos, os 3 mais relevantes, o Brasil
transformou a sua infraestrutura nos últimos 30 anos. O centro de produção de grãos, há 40 anos atrás, era lá no Rio Grande do Sul. Hoje é no Mato Grosso. Sim. Se migrou para o Mato Grosso, migrou toda a infraestrutura, em 30 anos. O porto de Itaqui, lá no Maranhão, ele talvez seja o porto que mais cresceu em capacidade de exportar produtos em quantidade no mundo. O Porto de Santos, que é um porto consolidado há muitos anos, nesses últimos anos aí, nesses últimos 20 anos, ele multiplicou por 4 a capacidade de exportar. Poucos portos no mundo multiplicaram por 4 a sua capacidade de exportar. Agora, a gente precisa fazer mais, porque a nossa economia é muito potente e quanto mais a gente investe em infraestrutura, mais externalidade positiva a gente tem para produzir mais, gerar mais emprego, fazer o Brasil crescer e fazer uma sociedade mais equilibrada para todos. Isso que o senhor fala é potencial de crescimento. O Brasil tem, né? O Brasil quer crescer. É o que os economistas chamam de PIB potencial. Você tem um PIB potencial mais elevado se você tem mais produtividade do trabalho, melhor educação, mais infraestrutura. Então, a gente precisa focar nisso. Ô, ministro, do ponto de vista logístico, integrar a malha rodoviária com a ferroviária é fundamental. Como é que anda isso na sua gestão? Fala um pouco das ferrovias agora. É muito importante. A gente estava em Alvorada, no Tocantins, fazendo o primeiro terminal multimodal de integração do sul do Tocantins, que é para integrar a ferrovia norte-sul, que leva boa parcela dos grãos do Brasil Central para o Porto de Santos, entre os modos rodoviário e ferroviário. Os caminhões chegam lá pela BR-153, que está sendo duplicada pelo governo do presidente Lula. Tocantins, por exemplo, não tinha nenhum quilômetro de rodovia duplicada. Nós já começamos a duplicar e já entregamos uma parte e vamos entregar 150 quilômetros duplicados no governo do presidente Lula até 26. Então, assim, o caminhão já começa a acessar a pista dupla. E depois chega em Alvorada e, ao invés de descer até o Porto de Santos, ele faz um transbordo e abastece um trem. Cada trem cheio, 200 caminhões a menos na rodovia, e esse trem leva com menos emissão de carbono, com redução de ruído, redução de risco de acidente, de conflito entre grandes caminhões e veículos nas rodovias, e mais barato o produto até o Porto de Santos. Então, essa integração ela é fundamental para a gente aumentar a competitividade nacional. Nós estamos fazendo vários investimentos ferroviários, na Transnordestina, por exemplo, que também é uma obra muito relevante que o presidente Lula vai finalizar agora com esse retorno. Deixaram a Transnordestina parada, Kennedy, muitos anos no Brasil. Sim. O presidente Lula retomou, está andando a pleno vapor, está acontecendo uma reunião no BNDES importante para a continuidade da obra. Nós estamos fazendo a FICO, que é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, de Mara Rosa, em Goiás até Água Boa, para ampliar o volume de carga que chega à Ferrovia Norte-Sul. Isso é ótimo para o agronegócio, né? Muito importante para o agronegócio. É um investimento. Tem a integração oeste e leste também, a FIOL. Tem a FIOL, que sai lá do sul da Bahia, vai até Caetité e tem uma ligação também com Barreiras e com Luiz Eduardo Magalhães, que são centros muito produtivos ali na região do Mato Piba, né? Que também está em obra e é uma ferrovia fundamental. E nós estamos trabalhando para anunciar aí o pipeline de concessões e de novos investimentos em ferrovia, agora, no início desse segundo semestre ainda, para garantir o maior volume de investimentos ferroviários da história recente do Brasil. Porque o Brasil, ele sempre fazia a ferrovia com recursos públicos, para só no final conceder. Veja a Norte-Sul. A Norte-Sul hoje é uma ferrovia que foi 90% construída pelo presidente Lula e pela presidente Dilma. Quem começou foi o presidente Sarney, na década de 80. 90% dela foi feita pelo presidente Lula e pela presidente Dilma. E só no finalzinho a iniciativa privada topou assumir a operação. E hoje nós temos 2 operadores, a VLI, né, do Tocantins para cima, e a Rumo, ali de uma parte do Tocantins para baixo, tocando a Norte-Sul. A gente espera criar um modelo novo, em que a gente garanta mais investimentos privados e também uma participação mais clara, mais segura do poder público para garantir a segurança que o investimento privado precisa. Ô, ministro, Entre elas, tem uma muito relevante, que vale numa entrevista assim a gente falar, que é a Ferrogrão, que é uma ferrovia que está no PAC, né? Ela tem um conflito, nós acabamos de atualizar... Questões ambientais, problemas na justiça, Questões ambientais, está judicializado no Supremo Tribunal Federal, nós acabamos de atualizar os estudos, o Ministério dos Transportes defende que a gente tenha essa infraestrutura, ela é uma obra que... Qual é o traçado dela, ministro? Ela liga Sinop, no Mato Grosso, e vai até a hidrovia no Pará.
Isso garante ali escoamento de produção. um escoamento da produção numa integração rodoviária até Sinop, de Sinop até o Pará, até Miritituba, aquela região Sim. ali, por ferrovia e de Miritituba até o oceano por barcaça. Ou seja, seria uma integração em 3 modais, reduzindo a emissão, mas ela tem um conflito porque passa por reservas federais, e isso precisa ser escalonado. Ferrovia é muito menos invasiva até do que rodovia, porque o trem ele não para em todo lugar, diferente do caminhão, ele tem paradas pontuais, é mais fácil de fiscalizar. Cada investimento tem o seu tempo próprio, isso não é uma obra para ser feita em 1 ano, em 2 anos, mas a sua discussão é importante para o próprio crescimento da produtividade do Brasil Central, para criar novas alternativas para o agro e para os investimentos no fortalecimento da produção, porque sem capacidade de escoar, há uma barreira no fortalecimento dos investimentos, em incremento de produtividade, em novas tecnologias. Às vezes a gente pensa que o Brasil exporta commodity, mas tem muita tecnologia num grão de soja exportado pelo Brasil, num frango que no passado levava 3 meses para ficar ao ponto de abate e hoje leva 28 dias. Então tem muita tecnologia que nos garante ser o país mais competitivo em muitos produtos do mundo, nesse mundo do agro. Por isso a gente precisa perseverar por esses investimentos. Luiz, eu estive recentemente na China e me impressionou a malha ferroviária lá. Eles têm essa iniciativa da nova Rota da Seda. O senhor governou Alagoas, o senhor sabe a importância dos investimentos chineses no Brasil, é o nosso maior parceiro comercial. E eles têm lá trem de alta velocidade. Eu queria que o senhor avaliasse um pouco, assim, interessa para o Brasil um projeto de trem de alta velocidade com a China? Como é que o senhor avalia esse projeto da nova Rota da Seda? Interessa a um país como o Brasil? Qual que é a sua avaliação? Eu acho que interessa. Eu acho que o Brasil ele precisa se integrar cada vez mais ao comércio internacional, né? Nossa balança comercial ela nos garante muita segurança para a nossa economia. Nós temos tido superávites superiores a 100 bilhões de dólares. Isso é muito importante. Isso nos traz reserva. Esse excesso de reservas internacionais que o Brasil tem, esse volume gigantesco de reservas, isso garante segurança para o país, né? Então, isso é muito importante. A Rota da Seda, a China tem hoje um protagonismo grande pela sua capacidade de comprar do mundo inteiro. O Brasil aqui, regionalmente, ele precisa fazer uma discussão em bloco, ajudar os vizinhos. Ele é o país mais importante da América do Sul e eu acho que essa relação precisa ser reconhecida também pela China, de lado a lado, para que os 2 países possam se fortalecer e o Mercosul se fortalecer como um todo. O Lula sempre fala isso, né? Vamos colocar o Mercosul para negociar, né? O Mercosul para negociar, porque isso significará o fortalecimento do bloco e não de um país em detrimento dos outros, né? E o Brasil é muito importante, então ele nem deve negociar sozinho com a China e abandonar os vizinhos, nem, por outro lado, permitir que alguém negocie deixando o interesse do Brasil de fora, porque o Brasil é o principal parceiro comercial também dos nossos vizinhos. Né? A China tem uma parceria importante com a Argentina, mas o Brasil também tem, então a gente precisa garantir um equilíbrio, paridade de armas nessa negociação. E com relação aos investimentos internacionais, a China acabou de participar de uma licitação internacional que foi realizada pelo governo de São Paulo, mas é uma parceria do governo federal com o governo de São Paulo para o TIC, que é o trem intercidades, que vai ligar São Paulo a Campinas, vai passar na malha da MRS, num território cedido pelo governo federal ao governo do estado de São Paulo, e eles vão fazer o investimento. E eu acho que trem de alta velocidade é um avanço civilizatório muito importante, é uma nova oportunidade para as pessoas, mas vale dizer, Kennedy, que um trem de alta velocidade entre as 2 cidades mais importantes do Brasil, que é o mais viável economicamente, entre o Rio e São Paulo, ele custaria algo em torno de 50 bilhões de reais, talvez até um pouquinho mais, né, atualizado o projeto. No ambiente de restrição fiscal que o país tem, isso não dá para ser feito com recurso público, como tentou-se fazer no passado, né? Na China, eles fazem como? Com recurso público. Então, assim, um investimento num trem de alta velocidade com investimento 100% privado é um investimento complexo. Eu posso até explicar ao nosso telespectador, dizendo o seguinte: veja que a aviação é muito complexo. Mas como é que você faz a aviação? A rentabilidade é difícil, o cidadão acha a passagem cara e a empresa muitas vezes não ganha dinheiro.
Porque quem compra a passagem muito antecipadamente, compra por um preço. Menor. Quem compra em cima da hora, compra por um preço maior. Quando você olha o preço médio da passagem daquele avião, a maior parte das pessoas compram muito antes, porque são bloqueios feitos por operadoras de turismo, aquisições de pessoas que não voam eventualmente, voam planejadamente. Só que, como é que uma companhia aérea faz? Ela compra um avião financiado, faz um leasing, e já começa a vender passagem e coloca a pessoa dentro. Mesmo assim, o negócio é difícil. Agora, imagina o trem, que você tem que construir a linha, tem que construir as estações, tem que comprar um material rodante. Tem que indenizar por onde vai passar. Tem que indenizar por onde vai passar. Tem que passar 6, 7, 8 anos, 9 anos, 10 anos em obra, porque não é uma obra muito rápida, ela dialoga com conflitos urbanos nas cidades, para só depois começar a vender a passagem do trem. Então, se o avião é complicado, o trem é mais ainda. Como o mundo faz? Aí alguém pode me perguntar, mas ministro, como o mundo faz? Faz com recursos públicos, porque tem uma potência de investimento público muito grande e entende aquele investimento como estratégico. O Brasil, ele tem um espaço fiscal hoje, à luz da PEC da transição e do novo arcabouço fiscal, que não permite incluir uma só obra de 50 bilhões de reais. Então, a gente precisa ser criativo, garantir segurança e trabalhar para atrair o investimento privado. Eu acho que esses são os nossos desafios. Mas, assim, o fato é que é um investimento civilizatório que, se tiver, garantiria muito conforto para as pessoas em ter uma nova opção. Além de ir de ônibus ou de avião, poder ir de trem. Um outro fato interessante, Kennedy, para a gente passar desse assunto, é o seguinte, é que o Brasil, por esse motivo também, é o país que mais transporta pessoas de ônibus no mundo. Não é os Estados Unidos, não é nenhum país da Europa, nem é a China, nem a Índia, nem outros países do tamanho do Brasil, a Rússia. Por quê? Porque eles têm trem, têm outras coisas que fizeram em outros momentos do desenvolvimento das sociedades, e a gente ainda é obrigado a transportar muita gente de ônibus com muito mais risco, né? O cidadão enfrentando muito mais desafios, e a gente precisa enfrentar essa agenda. Por isso o presidente me cobra muito a gente trabalhar na direção de um programa de construção de ferrovias, tanto para o escoamento da produção, quanto para o transporte de pessoas, e nós vamos lançar um pipeline aí no início desse segundo semestre. Luiz, vou pedir licença um minutinho, a notícia volta daqui a pouco com o Renan Filho. Olá, a notícia está de volta com o Renan Filho, ministro dos Transportes. Ministro, a gente viu, na virada de abril para maio, um evento climático extremo no Rio Grande do Sul, as enchentes devastaram o estado. A área de transporte foi importante para ajudar o estado a se recuperar. Que medidas que o senhor tomou? Como é que está a situação lá agora? Foi uma das áreas mais impactadas e foi uma das primeiras a retornar, a garantir, primeiro, o salvamento das pessoas. Porque você imagina que transporte tem que ser garantido no curtíssimo prazo para poder passar a ambulância. Senão as pessoas não têm como ser resgatadas. Também para garantir o funcionamento de hospitais, né? Garantir a chegada de alimento, porque a crise do desabastecimento foi o segundo risco. Então, nós dissipamos todas essas crises, as estradas foram rapidamente recuperadas, não houve desabastecimento nem de cidades, nem de hospitais, nem de combustível, que também era um grande desafio, a gente conseguiu resolver isso. Recuperamos todas as rodovias, Kennedy. O presidente editou uma medida provisória que liberou emergencialmente 1 bilhão e 200 milhões de reais para o Ministério dos Transportes. Isso garantiu que a gente tivesse extrema agilidade e nós estamos agora fazendo a última obra significativa, que foi uma ponte, estou falando nas rodovias federais, uma ponte sobre o rio Caí, na BR-116, né, na região de Caxias, que caiu o pilar central, ela precisou ser implodida, que era uma ponte do início do século passado, né, ela precisou ser 100% implodida. Nós já estamos reconstruindo e vamos entregar a ponte pronta agora entre novembro e dezembro, ou seja, com muita agilidade. Além disso, essa resposta que o governo federal deu foram cerca de 80 bilhões de reais em crédito, em recurso direto para as famílias, em investimento, em fortalecimento para as empresas, né? E isso fez com que o Rio Grande do Sul, a catástrofe gerou uma queda econômica e a recuperação foi em V,
ou seja, uma recuperação muito rápida e uma resposta nunca vista no país, né? Eu disse no bloco anterior que o presidente Lula ele não foge de problema, ele vai para cima do problema para resolver, diferentemente de outros presidentes da República, e isso foi muito importante para a recuperação econômica do Rio Grande do Sul, que vai certamente, nesse segundo semestre, viver talvez o semestre mais pujante na sua economia dessa década toda. E isso é muito por conta dessa resposta que foi dada pelo governo federal a esse evento extremo que cada vez, infelizmente, ocorre com mais regularidade no mundo inteiro e aqui no Brasil também por conta das mudanças climáticas que o mundo vem experimentando. O senhor governou Alagoas, o senhor tem uma veia política forte e conhece os problemas da administração pública de um modo geral. A gente está vivendo um evento climático extremo no Brasil. O Brasil está pegando fogo, os incêndios, né? Existe uma seca que agrava o problema, mas é um evento climático causado pela ação humana. Alguém está lá atacando fogo e há uma investigação sobre eventuais incêndios criminosos que estão acontecendo. Na sua área, como que esse quadro atual afeta, que medidas que o senhor tem que tomar para ajudar a combater esse problema que a gente está vivendo no Brasil inteiro? As rodovias, elas estimulam queimadas, porque elas facilitam o acesso em alguns lugares e quando o incêndio é criminoso, obviamente ele sempre ocorre no entorno de alguma rodovia. Ninguém vai muito longe para fazer o incêndio. O sujeito vai ali, a área está toda seca e ele coloca ateia fogo próximo disso. Então, a gente tem trabalhado junto com a Polícia Rodoviária Federal, com o Departamento de Estradas, o Departamento de Infraestrutura de Transportes, o DENIT Nacional, para combater queimadas de maneira geral. Isso precisa haver investigação, né? Porque isso é caso de polícia, não é caso do Ministério dos Transportes. Mas a gente está à disposição. E o governo do presidente Lula vem procurando dar respostas, não negando o problema e dizendo que a seca severa mesmo, né? Muito severa, significativa, a maior talvez de todos os tempos, mas a gente precisa garantir um combate à altura. Eu tenho observado muitos governadores, eu fui também governador, sei o que significa, muitos governadores com ações específicas, proibindo o incêndio para manejo, porque às vezes você vai manejar uma área, o fogo ele é ferramenta de manejo também em algumas áreas. Mas num momento seco como esse, ele se alastra, né? Eu tive ao lado do presidente no Mato Grosso do Sul, o Brasil está com o maior número de brigadistas da história recente, né? A gente está com um volume de pessoas contratadas pelo IBAMA, pelo Ministério da Integração Nacional, pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Ministério da Defesa, histórico. O ministro Flávio Dino deu uma decisão colaborando ainda mais para o esforço do governo, né? Garantindo que essa catástrofe que acontece, ela precisa ter um enfrentamento fora das regras ordinárias do país, a fim de permitir um enfrentamento à altura também. Eu acredito que o Brasil institucionalmente está reagindo e precisa reagir mesmo, porque o momento é severo. Ô, ministro, a questão ambiental, ela domina, né, o debate público no mundo inteiro. Ano que vem tem COP em Belém. É importante descarbonizar a economia e essa agenda de transição energética. Na sua pasta, né, que faz projetos, que tem impacto ambiental, como é que o senhor está lidando com essa nova realidade? Como é que esse corte ambiental e de transição energética entra nos seus projetos, no seu trabalho? Entra com muita ênfase, né? Inclusive nas novas concessões a gente estimula o uso de 1% de todas as tarifas para inovação, no sentido de reduzir a emissão de carbono e também no sentido de trazer novas tecnologias. Por exemplo, nós estamos estimulando o free flow. O free flow é aquela barreira em que o cidadão passa sem parar. Toda vez que você obriga um caminhão a desacelerar num local de pedágio ou de pesagem para depois acelerar novamente, ele aumenta muito a emissão de carbono. E se você passa sem parar, isso reduz bastante a emissão de carbono. Então, assim, o free flow, a cobrança sem parada e também a pesagem dinâmica dos veículos. Antigamente, para você pesar um caminhão, você precisava parar o caminhão. Aquilo gerava um grande transtorno. Primeiro, você não consegue, num país como o Brasil, parar todos. Isso. Segundo, que quando você para um, emite mais carbono, o sujeito perde tempo. Agora, nós temos tecnologias novas para pesagem dinâmica. Esse é também um outro exemplo. Além disso, os caminhões a gás são um grande
uma grande vertente, porque eles já emitem 30% menos que o óleo e são a transição mais rápida para o elétrico, porque o elétrico ainda não tem autonomia suficiente para um país de dimensão continental como o Brasil, com muito peso. Então, assim, os caminhões a gás serão uma vertente, a gente está criando as rotas azuis para a gente garantir abastecimento de caminhão a gás em todo o território nacional. A gente acredita que no final do ano que vem a gente já vai ter rotas azuis que permitam no país inteiro a gente trafegar com caminhões com autonomia de mais de 1.000 quilômetros a gás no Brasil, emitindo menos carbono. Então a gente tem vários trabalhos e o transporte, não só o transporte rodoviário e ferroviário, mas o transporte de maneira geral, a navegação e também o transporte aeroviário, eles são responsáveis pela emissão de mais de 25% de carbono. Então essa transição, para uma transição energética razoável, a gente precisa inserir cada vez mais o setor de transportes. Ministro, eu queria falar um pouco de política com o senhor. Na Câmara tem um movimento para se dar anistia aos golpistas de 8 de janeiro. Queria uma avaliação do senhor, que também se elegeu senador, se isso vai prosperar no Congresso. Há dúvida se isso passaria também lá no Supremo. Se o senhor acha uma boa anistiar essas pessoas e como, na sua visão, o 8 de janeiro vai entrar, 8 de janeiro de 2023, vai entrar para a história? Na minha opinião, já entrou para a história como uma tentativa de golpe, né? O Brasil viveu uma tentativa de golpe, tem minuta do golpe, tem a fuga do presidente, tem a delação do Mauro Cid, está muito claro tudo isso, né? Eu acho muito difícil aprovar uma anistia nesse governo. Acho dificilmente teria os votos, né? Eu acho que duas coisas diferentes, as pessoas que quebraram o patrimônio público e que fizeram aquele protesto, que ali no meio certamente tem alguém que foi massa de manobra, certamente tem, mas tinha gente por trás daqueles interessados numa ruptura institucional, né? E faltou duas coisas, faltou apoio institucional, das Forças Armadas na cúpula, porque talvez em outras partes dela tivesse um apoio até maior. Faltou apoio internacional, uma tentativa de golpe que não teria como ser sustentado dessa maneira. E faltou coragem ao ex-presidente Bolsonaro de dar o golpe na hora que ele tinha mais legitimidade. Depois de derrotado nas urnas, ele ficou sem as condições, tanto que teve que fugir do país, para dizer que não era bem ele, né? Então, eu acho que ficou muito claro. Acho muito difícil o Supremo Tribunal Federal, o governo federal, permitirem uma anistia ampla e restrita, capaz de trazer de volta a elegibilidade de Bolsonaro, depois de tudo que ele fez com o país e que talvez tenha sido um dos períodos mais obscuros da nossa democracia. Está acabando aqui a entrevista, tem uma pergunta e ainda tem um pinga-fogo que eu quero fazer com o senhor. Peço que o senhor responda rapidamente aí. Qual que é a sua opinião sobre uma eventual reeleição do presidente Lula em 2026? Você é a favor dele disputar? Sou a favor da reeleição do presidente Lula. Eu acho que o presidente Lula reequilibrou institucionalmente o país, fortaleceu a democracia, reinseriu o país internacionalmente, representa o conjunto da sociedade brasileira em busca de equilíbrio e acho que ele é o nome com melhores condições para disputar em 26. Pinga fogo aqui. Um cantor ou uma cantora preferida? Cantor preferido? O meu é Belchior, cearense Belchior. Uma música? A música que fez sucesso no Brasil agora, que é Casca de Bala. Casca de Bala. Um escritor ou uma escritora, da sua preferência? Eu tenho lido muito as biografias do Fernando Moraes e acho que ele escreve com uma profundidade muito rica. Um livro? 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Um filme? Central do Brasil. Central do Brasil. Um lugar? Fernando de Noronha, uma ilha pernambucana, bem do lado de Alagoas, é o lugar, na minha opinião, fora do continente mais bonito do Brasil. E em Alagoas, eu acho que todo mundo deveria conhecer o norte de Alagoas, que é a região mais bonita do país no que concerne a praias encantadoras. Uma inspiração? O diálogo que a política é capaz de fazer para construir soluções. Um amor? Um amor à minha esposa, Renata, que é o amor da minha vida. Ministro, abraço. Obrigado. Boa noite. Querido. Parabéns aí pelo trabalho. Boa sorte lá. Eu que agradeço. Valeu. Que agradeço. Obrigado. Pessoal, agradeço muito a audiência de vocês. O É Notícia volta na semana que vem. Boa noite.